Muito boa noite. Nós estamos dando início hoje a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, os Diálogos AMSUR são realizados pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e tem como parceiros o Fórum 21 e a Rede Estação Democracia, né? A Rede Estação Democracia é um portal de notícias e análises do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos contar com a participação do professor Ladislau Dalbo, e a ideia é continuar um pouco na linha da discussão sobre o projeto de país, né, e sobre as questões que incidem sobre um projeto de país. Nós estamos vivenciando já o segundo ano do novo governo Lula, num quadro bastante delicado, muito mais delicado do que foram os dois primeiros governos, né, ou mesmo o primeiro governo Dilma, e enfrentando uma situação de correlação de forças extremamente difícil, né, principalmente uma correlação de forças no parlamento. E na economia, nós estamos bastante reféns de algumas questões que não são de pouca relevância. Nós, hoje, com o professor Ladislau Dalbo, vamos trabalhar o tema do capital financeiro e o desenvolvimento nacional, discutindo os conflitos de interesses existentes entre o capital financeiro e uma política de desenvolvimento que a gente deva perseguir no país. O capital financeiro busca crescentemente sua multiplicação, sua formação a partir das mudanças no simples jogo do dinheiro, né? É, Vem se afastando muito fortemente do processo de geração de valor na economia real, né? E aqui no Brasil, cada vez mais o capital financeiro se apropria da dívida pública, né? E se apropria da dívida pública, se locupletando muito fortemente com o jogo das taxas de juros, tanto as taxas de juros básicos da economia, que são a taxa Selic, quanto na formação sequencial das taxas de juros no mercado de crédito. Então, é, nós contamos hoje com o professor Ladislau Dalbo. O Ladislau é economista, é professor titular na pós-graduação da PUC São Paulo, né? Foi assessor do Departamento de Cooperação Técnica com o Desenvolvimento, para o Desenvolvimento da ONU, né? Foi também consultor da Secretaria-Geral da ONU, é autor de uma enorme quantidade de livros, né? E também de artigos, é um profícuo produtor de artigos, e esses artigos podem ser visualizados da mesma maneira que sua bibliografia, gratuitamente em seu site, que é dalbor.org, né? E a matéria de hoje também é baseada, né, tem por base aí um artigo publicado por ele sobre o dreno financeiro que paralisa o país, né, falando da farsa do déficit. Então, eu vou pedir para o Vicente Trevas fazer a abertura dos nossos trabalhos. O Vicente é o presidente do Instituto AMSUR. Então, Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite e saudações àqueles que irão assistir essa sessão em outros momentos, né? Inicialmente, agradecer ao Laszlo Dalbo, que além dos requisitos aqui pelo Gerardo apresentado, é um companheiro nosso, é um amigo, mas, sobretudo, é um grande pensador e é um grande militante das lutas nossas por um mundo diferente, pelo enfrentamento das nossas desigualdades, pelo projeto nosso de país, né? A sessão de hoje, ela ganha uma dimensão importante porque é uma ocasião para nós
falarmos sobre os nós górdios da nossa sociedade, né, e da nossa história contemporânea. Lembrando que essa metáfora é usada porque para desatar um nó górdio, nós precisamos de uma poderosa espada e de uma poderosa mão que a conduz, né? E, evidentemente, para desvendar e cortar este nó, nós precisamos entender a sua complexidade, as suas estruturas e os seus movimentos, né? E eu acho que o Laszlo Double vai poder nos ajudar bastante a fazer essa reflexão, né? Quero dizer também que nós estamos diante de um interlocutor que não só tem uma formação intelectual muito sólida, não só é um pesquisador muito consistente, mas ele é um militante das grandes agendas contemporâneas do nosso país e da nossa humanidade, né? E, portanto, ele não só analisa as questões, mas ele tem também uma capacidade de formular as possíveis saídas, os possíveis horizontes. E além de conhecer os atores envolvidos e as instituições nessas agendas. Portanto, a sua experiência como consultor internacional, a sua experiência como gestor público, a sua experiência como um grande debatedor em diferentes ciclos estratégicos que incide sobre grandes personagens, né? Aqui eu quero fazer parte, fazer referência, inclusive, ao nosso grande Papa Francisco, né? E, portanto, nós estamos diante, hoje, nessa segunda-feira, 29 de janeiro, retomando as atividades. Esta é a segunda sessão deste ano, com esta participação, né? E mais ainda, e é uma questão que está incidindo na conjuntura, está lidando com o curto prazo, né? Mas se projeta no médio e no longo prazo, né? E aqui também isso nos faz ter a expectativa que o Laszlo possa nos ajudar a configurar uma consciência histórica, né, sobre os desafios que nós estamos tendo. E além de ser um intelectual da prática, um intelectual que incide sobre os movimentos e os atores que estão buscando reconstruir ou construir um futuro que seja promissor para toda a humanidade, né? Então, muito grato, Ladislau, devolvo as condições do trabalho ao Granado e espero que possamos fazer uma discussão esclarecedora para que possamos ter, face aos nossos desafios, não só a boa informação, não só o bom conhecimento, ambos necessários, mas, sobretudo, a inteligência política capaz de fundamentar caminhos que possam nos conduzir ao futuro. Muito obrigado, Vicente. Bom, Ladislau já foi apresentado, o tema também, então, sem mais perda nenhuma de tempo, passo imediatamente ao Ladislau. Ladislau, por favor, com você. Olha, boa noite a todos. Deixa eu dizer, antes de tudo, que eu não sou tão teórico de economia, porque eu trabalhei muito em economia aplicada. Eu trabalhei 7 anos na África, fiz trabalhos na China, diversos países da América Latina, países pobres, países ricos. Fiz trabalho também na Polônia socialista de outros tempos, enfim. E a gente usa as teorias, sim, que são extremamente importantes, mas não para justificar coisas e para construir castelos no ar, né? E sempre pensando o seguinte: qual é o bem-estar para as populações que se gera efetivamente? Que é isso que interessa, certo? A economia tem que servir ao bem-estar das populações, certo? Esse é o eixo, digamos, né? Não é um pragmatismo
estéril, digamos. É um pragmatismo, sim, de buscar as coisas que funcionam, mas no quadro de valores. Nós temos hoje 750 milhões de pessoas que passam fome, quando só de grãos o mundo produz mais de 1 quilo por pessoa por habitante, eh, eh, por, eh, 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 por dia, né? Ou seja, o que a gente produz hoje, sem falar do Brasil. O Brasil produz mais de 4 quilos de grãos por pessoa por dia, só de grãos, certo? E temos 33 milhões de pessoas passando fome. Então, essa visão de que a que serve a economia e não quais são aqueles embates abstratos sobre o liberalismo, neoliberalismo, o neoclassicismo, o keynesianismo. O povo adora o ismo, né? Agora, isso aqui, a gente tem que. Os desafios são graves demais para a gente ficar nesses fricotes, a gente tem que orientar a economia para os grandes desafios que a gente está enfrentando. Esse é o eixo, né? Foi mencionado aqui, Mariana Mazzucato é típico dessas preocupações, mas é de tantos economistas hoje que buscam novos caminhos, né? Deixa eu mencionar também o meu site. Meu site hoje são cerca de 1.500 títulos. Não tem uma coisa que eu não tenha lido, porque muita gente no mundo hoje está trazendo textos ricos sobre os nossos desafios e colocando de graça para que circulem, né? Porque nós estamos entrando no mundo numa situação de emergência. Isso é muito forte e eu gostaria muito de recomendar a vocês, nesse dobor.org, vocês vão encontrar títulos, vocês podem buscar. Eu recomendei alguns para este programa, para essa discussão de hoje sobre sistema financeiro e estratégia de desenvolvimento, mas vocês têm ali uma forma. Eu volto a dizer, não tem uma coisa que eu não tenha lido. São livros muito selecionados entre as publicações internacionais mais importantes, certo? E eu trago, em particular, essa parte internacional, porque eu trabalhei muito em diversos países, hoje sou aposentado pela ONU, né? E eu acompanho essa transformação de visões no mundo. Deixa eu trazer eh, um, eh, um primeiro ponto de que o nosso problema não é de falta de recursos, tanto no mundo como no Brasil. Eu trabalhei em países da África extremamente pobres, e você tinha realmente esse tipo de problema, certo? Agora, vocês pegam no Brasil, o PIB do Brasil, tá? Pegam o ano passado, ordem de grandeza, 10 trilhões, dividem pela população de 203 milhões de habitantes, isso dá basicamente 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O PIB é o que a gente produz de bens e serviços. Se dividem pela população, dá o equivalente a 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Na área econômica tradicional, vamos dizer, não, mas temos que trabalhar com renda nacional líquida e não produto interno bruto, enfim. Então, a gente pode brincar com essas coisas. Eu acompanhei muito os trabalhos que a gente fez na Europa em torno do Beyond GDP, além do PIB, para reformular as contas nacionais, mas basicamente se trata disso, tá? O que nós produzimos é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Isso é Brasil, 16 mil reais. Se vocês pegam no mundo, o PIB mundial, 100 trilhões, arredondando, 100 trilhões de dólares. Isso dá o equivalente de 4.200 dólares por mês por família de 4 pessoas no mundo. 4.200 dólares, tá? Mais de 20 mil reais. Dá para viver? O ponto essencial é o seguinte: não é preciso assegurar tudo e uma igualdade opressiva. Basta reduzir muito moderadamente, de 2, 3, 4%, as fortunas de cima, para assegurar o básico para todo o planeta.
Não há nenhuma razão para termos milhões de crianças morrendo de fome anualmente, que eu acho um escândalo, uma barbárie, entende? Você fazer fricote de teorias não, mas nós estamos investindo, e porque e a Bolsa, né? Enfim, de que se trata? Esse é o grau de tragédia que a gente está enfrentando. Quando eu mostro esses números, porque quando a gente diz um PIB de 10 trilhões, a pessoa não entende nada. Quando você divide, você mostra que são 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas, isso se torna uma coisa concreta, certo? E aí a pessoa entende que, afinal, o problema não é econômico no sentido de falta de recursos. O problema é de organização política e social. Esse é o desafio, né? Esse é um ponto central. Um segundo ponto que eu queria puxar é que nós sabemos o que deve ser feito, tá? Temos os recursos, tá? Dois é que sabemos o que deve ser feito. Nós temos que assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso, é o desastre. E esse desastre está acontecendo. Tá? Eu não sou nada de fazer dramas, enfim, coisa do gênero, né? Eu tenho os números. Isso aqui está indo para o brejo. E com que rapidez? Né? E no desespero gera guerra, violências e tudo, isso aqui está se desarticulando. Volto a dizer, não é exagero, isso aqui é a realidade. Nós sabemos que temos que equilibrar o econômico, o social e o ambiental. Certo? As empresas, as grandes corporações estão sabendo, tanto que todas elas estão falando no ESG, né? O ESG. Portanto, o meio ambiente, o social e a governança equilibrados, né? Mas tá sempre, isso está nas áreas de relações públicas, está nas publicações, mas não tá na aplicação. No caso de como esse drama evolui e como se situa no Brasil, isso eu uso uma metodologia que eu usei em análise para diversos países no quadro da ONU, que é o fluxo financeiro integrado. Nos jornais te dizem os juros subiram, os juros baixaram. Não distingue que juros. Uma coisa é o juro, a taxa Selic, outra coisa é o juro que a família paga, o juro sobre o cartão, o juro para a empresa. Ou seja, são custos diferentes, com impactos diferentes, para pessoas diferentes. Então, nós temos que pensar também o sistema tributário. Enfim, tudo isso aí é o fluxo financeiro integrado. O dinheiro, isso é uma mudança profunda. O dinheiro hoje não é mais aquela coisa que o governo imprime. Eu ainda uso essas notas, R$ 50, R$ 20, enfim. Isso aqui é pré-história, gente. Representa 3% da liquidez no mundo. O dinheiro é essencialmente sinal magnético. Isso é uma revolução. Porque antigamente, aliás, no aeroporto ainda perguntam se a gente não está trazendo mais de US$ 5.000 no bolso, né? O que gira no planeta através de sinais magnéticos são somas absolutamente fenomenais, né? Não tem nada a ver. Nós estamos com um tipo de regras, de controles assim que são de outros tempos, né? De outro tipo de capitalismo. Basicamente, o dinheiro é um sinal magnético, mas ele dá a quem controla esse dinheiro, ele dá o poder de decidir onde ele vai alocar esse dinheiro. Isso muda profundamente as coisas. Agora, o tipo de dreno, entrando no detalhe, é um cálculo bastante simples. Eu apresentei isso numa audiência no Congresso, inclusive, há um par de meses atrás. Basicamente, acompanham e vão fazendo a soma. Tá? A taxa Selic, que chegou a 13,25% para uma inflação da ordem de 5%, isso é um juro real da ordem de 8%, quando no resto do mundo o juro real sobre a dívida pública é
entre 0,5% e 1% ou até negativo. Tá? É uma forma de você colocar o dinheiro seguro por algum tempo. Aqui não. É uma forma de você ganhar dinheiro. Hoje está 11 e pouco, não muda nada, certo? O fato é que, se você pega o estoque da dívida, ordem de grandeza, 7 trilhões, certo? E você aplica a taxa de juros da taxa Selic hoje, isso significa, o Haddad previu para este ano um dreno de 740 bilhões. 740 bilhões, quando a gente fala em números grandes, as pessoas nem sempre dimensionam. Mas 740 bilhões, pense o seguinte, a, o Bolsa Família, que tira da miséria cerca de 50 milhões de pessoas, certo? É 170 bi. Tá? Aqui, essencialmente, para os que fazem aplicação financeira, você tem 740 bi. Num ano, 740 bilhões. Tá? Isso é mais ou menos 7% do PIB, que é retirado através da taxa Selic. Isso tem impactos dramáticos, né? Porque você tem um empresário, portanto, por exemplo, que tem seu dinheiro, ele pode arriscar, digamos, criar uma fábrica de alguma coisa, certo? Mas ele simplesmente compra títulos do governo, rendem mais de 11%, cerca de 8% real, meu, risco zero, tá? Lucro garantido, e é um dreno dos nossos impostos, tá? Ou seja, essa parte que a gente paga dos impostos, ela é repassada para os grupos que fazem aplicações financeiras em títulos do governo, Tesouro Direto, etc. Quem faz as aplicações tem uma série de pessoas, digamos, mais modestas, né, classe média e tal, mas basicamente são os grandes grupos financeiros, a Faria Lima, são os grandes grupos internacionais, a BlackRock, State Street, Credit Suisse barra UBS, enfim, são esses grupos que podem perfeitamente pegar empréstimos no Japão a 2% ao ano, aplicar aqui a 11%, que mais que eles querem? Né? Ou seja, você tem uma deformação radical. Imaginem que se esses 740 bi fossem utilizados para reforçar o SUS, para reforçar as universidades, para fazer políticas de pesquisa científica e coisas do gênero. Certo? Isso é um. Tá? É a taxa Selic. Isso vem desde 95. Tá? Foi uma compensação para o que os bancos perderam do que quando se retirou a hiperinflação. Em outro nível, vocês têm a taxa de juros sobre as famílias. A taxa de juros sobre as famílias, isso é legal. Vocês pegam, tem o artigo que eu mencionei aqui, é só procurar no meu site, colocar o dreno na busca, vocês vão ter uma nota técnica de 8 páginas. É nota técnica, mas é super simples de leitura, porque se Bom, trata de um Ladislau, dinheiro. Ladislau, eu coloquei no chat Sei. o link dos artigos que você me enviou e renomeei você, colocando na frente do seu nome o seu site. Então, para todo mundo que tiver interesse, pode ter isso como fonte imediata. Eu acho isso muito importante, tá? Porque a gente faz uma fala, tá? Na realidade, é passar ferramentas para vocês, esse é o meu objetivo, certo? Vocês depois pegam uma nota dessa, complementa a leitura. Na nota vocês têm recomendações de outras leituras, ou seja, é uma forma. Por que que é tão importante isso? Por que é tão importante essa reunião que a gente faz e tantos esforços que faz o Luiz Nassif, o pessoal do Outras Palavras e de tantas coisa que está fazendo. Nós precisamos de muito mais gente entendendo esses mecanismos. Tá? Portanto, vimos a taxa Selic, o escândalo que isso representa. Tá? Isso é tirar dinheiro dos nossos impostos e passar para os grupos financeiros, né? Que não são produtores, tá? Eles são essencialmente gente que reaplica o dinheiro. Né?
foi feito a pesquisa, apareceu no valor, 82% do estoque dessa grande dívida pública que temos não é porque o Estado se endividou para construir escolas ou coisa do gênero. Simplesmente é juro sobre juro. Os caras ganham esse dinheiro, reaplicam e continuam reaplicando, em vez de investir, fazer fábricas, fazer coisas úteis, certo? Esse é o processo. Nesse segundo nível das famílias, as famílias, a taxa de juros média que o Banco Central apresenta agora no fim do ano passado é 55,8%. Tá? 55,8% ao ano. Tá? A juro ao mês é uma invenção brasileira, muito simpática, muito divertida, mas é uma tragédia, porque as pessoas ficam desorientadas, né? Quase ninguém sabe fazer o cálculo de juro composto a partir, por exemplo, de um juro de 6%. Eu recebi, Vicente, no meu celular, uma mensagem muito simpática do Santander, no SMS. Não pedi nada para eles, tá? Mas eles vêm diretamente com familiaridade com o meu nome, Ladislau. Se você está no sufoco, estou reproduzindo textualmente, tá? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. Aí, mas é só até o dia 31, tá? Porque é uma oportunidade. Sabe aquele negócio que dizem na publicidade? Corra, né? Sabe o que é 5,9 A.M. Isso é 100% ao ano. Ou seja, esses caras já vão lascar 100% em cima. Não dá para colocar 100% assim. Vamos colocar ao mês, dá 5,9. Né? Esse é o nível. Esse é o nível. Tá? Agora, isso drena os recursos da família, porque em vez da família fazer compras e dinamizar a economia, dinamizar a demanda, né, eles pagam juros para os mesmos grupos da taxa Selic, ou seja, para os grandes aplicadores de dinheiro, para os grandes bancos. Se vocês pegam o estoque de dívida das famílias e essa taxa de juros, o dreno da capacidade de compra das famílias representa cerca de 10% do PIB. A gente viu que o dreno sobre a taxa Selic, né, sobre a dívida pública, o dreno dos nossos impostos é 7% do PIB. Aqui é 10% do PIB. Até gente que está recebendo esses R$ 600 de ajuda, às vezes vão lá, preferem pagar a dívida que eles têm com o banco do que fazer as compras. Né? Então, você drena a capacidade de compra das famílias. Quando você drena a capacidade de compra das famílias, você fragiliza toda a economia, porque a demanda das famílias é o principal motor da economia. As famílias compram, as empresas têm para quem vender, elas encomendam mais, né? Enfim, o que gera mais atividade, mais emprego, ambos geram impostos, tanto o consumo que aumenta como a atividade econômica que aumenta, geram mais recursos para o Estado e a roda gira, né? O sistema fecha. Certo? No Brasil, esse é o tamanho do dreno. Agora, quando eu digo que é 55,8%, gente, isso é uma média, tá? Porque você tem aquela loucura do rotativo do cartão, nos 400%, você tem os diversos maluquices que tem aqui. Queria lembrar que a taxa de juros para famílias, estou falando de pessoa física, que aqui a média é 55,8%, na Europa é na faixa de 3,5% a 4% ao ano. Tá? Esse é um nível de extorsão. Nós herdamos isso porque quando a gente tinha hiperinflação, até 94, né, que você tinha, de repente, uma inflação de 50% no mês, certo? Os bancos acostumaram a apresentar as taxas de juros ao mês. A hiperinflação se liquidou, certo? Mas eles mantêm esse sistema de desinformação da população. Isso é catastrófico. Não tem economia que aguente um tipo de coisa desse. Né? 7% do PIB aqui, mais 10% do PIB. Eu pego também tudo do Banco Central, tá, gente? Vocês podem ter, no meu artigo, esse, o treino financeiro, vocês vão ter ali o link
de cada tabela para verificar os números. Eu sei que nessa área a gente precisa mostrar as coisas direitinho, porque as pessoas desconfiam de tudo e com várias razões. Eu pego as empresas estão pagando, em média, no Brasil, 23,1%. Tá? Estou pegando os dados de dezembro do Banco Central. 23% não dá para você tocar um negócio, você se endividar assim, pagar 23% dos juros, devolver um empréstimo e ainda ter um lucro e poder tocar as coisas. Isso não funciona. Tá? No resto do mundo, para a pessoa jurídica, o juro está na faixa de 2,5%, 3% ao ano. Certo? Esse é o que se utiliza. Agora, veja bem, nós nos desindustrializamos e tantas empresas fecharam. Certo? Então, agora temos um plano de redinamização da indústria. Mas, basicamente, se põe na. Eu lembro do. Eu vi no Estadão um empresário dizendo assim: realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Esse é o raciocínio. O empresário, ele não tem para quem vender, para que ele vai abrir uma empresa? Certo? Porque as famílias estão comprando pouco. Agora, se ele precisa de um complemento de empréstimo para comprar, para fazer sua empresa, tem que pagar 23% de juros, isso é mortal. E ele tem a alternativa de comprar títulos da dívida pública que pagam ali os 8% descontado da inflação, para que ele quer se matar? Ou seja, você esfriou a capacidade de investimento do Estado, taxa Selic, você esfriou a capacidade de compra das famílias, né, o juro de 55,8%, e você esfriou a capacidade de investimento produtivo das empresas. Né? Isso explica em grande parte o travamento. Né? Essa parte das empresas equivale a cerca de 3% do PIB. O que se drena deles são forma de juros. Tá? Agora, isso, se você pega 7 mais 10 mais 3 já te dá 20%. Tá? Agora, eh, eu vou indo na sequência, tá? Isso são os três tipos de juros. Não estou falando das taxas e tarifas sobre o cartão, que são uma maluquice que também aumentam muito essas cifras. Mas para ficar nos maiores números, digamos assim, aí você pega um outro número importante, que é a evasão fiscal. A evasão fiscal é cerca de 6% do PIB. Não é dinheiro que é tirado do Estado, das famílias ou das empresas. É dinheiro que deixa de entrar e que deveria entrar. Né? A evasão fiscal, eu não faço evasão fiscal nem que quisesse. Me desconto na folha, aqui na PUC. Agora, quem é que faz evasão fiscal? Fazer evasão fiscal é o pessoal de cima. Né? Utilizam o BTG Pactual, utilizam o Luxemburgo, utilizam o Panamá, utilizam, enfim, todos os paraísos fiscais. Né? Nós temos um estoque gigantesco de recursos em paraísos fiscais. Números sobre isso recentes não temos. Nós temos a pesquisa de 2012 do Tax Justice Network, da rede de justiça fiscal, que é de 2012, eles estimavam que o Brasil tinha, em paraísos fiscais, o equivalente a cerca de 30% do nosso PIB. Não é que sai todo ano, é que está o estoque lá fora. Tá? Pega aí os Lehman, todos esses grupos aí estão direto nesse processo. Portanto, evasão fiscal nos custa ordem de grandeza 6% do PIB. Deveriam estar pagando. Mas você tem que acrescentar as renúncias fiscais, certo? Renúncias fiscais que também são da ordem de 5% do PIB. Algumas são justificadas, né? Quer dizer, você assegura uma renúncia fiscal do governo, quer dizer, não cobra esse imposto para uma área industrial fragilizada se desenvolver, poder investir melhor, né? Isso é utilizado, tudo bem, é política financeira. Agora, no caso nosso, certo? Se você pega o pessoal de Manaus, enfim, de diversos grupos que recebem isso, na realidade, você tem muito compadria, muita coisa, e isso representa cerca de 4%, 4 a 5% do PIB. Tá?
É dinheiro que deixa de entrar e podia entrar. Portanto, nós temos os três tipos de taxa de juros, nós temos a evasão fiscal e a renúncias fiscais, esses dois representam a ordem de grandeza, também 10% do PIB. Certo? E nós temos uma terceira categoria que é a tributação. Então, a tributação, nós temos um primeiro escândalo, óbvio assim, né? Que nós somos dos pouquíssimos lugares onde lucros e dividendos distribuídos não são taxados, né? Isso é absolutamente escandaloso. Eu pago 27,5%, né? É, Todos esses caras que ganham dinheiro sem produzir, extraem dinheiro através do sistema financeiro, tem esses lucros, eles pagam dividendos aos acionistas e isso não se cobra imposto sobre isso. Isso é absolutamente escandaloso. Uma dos avanços que a gente deveria, nas minhas propostas, fazer é fazer o cálculo. Você pode pegar, por exemplo, qual é a média da taxa, né, do imposto sobre lucros e dividendos da OCDE, né? E comparar com o Brasil, certo? Quanto tem de lucros e dividendos e quanto eles poderiam pagar. Isso te daria um cálculo de quanto deixa de entrar e que deveria entrar no governo, certo? E essa gente, como eu falei, coloca esse dinheiro depois em paraísos fiscais, no Luxemburgo, onde quiserem, tá? De qualquer maneira, lucros e dividendos é um negócio absolutamente escandaloso, tá? Nós temos outro escândalo que é a Lei Candir, tá? Tudo isso, gente, é basicamente dos anos 95, 96, né? É um presente do Fernando Henrique Cardoso, que deu um presente muito generoso, digamos, para os grupos financeiros, para os bancos, né? A Lei Candir é muito simples. Ela isenta de impostos quem produz para exportação bens primários ou semiprimários. Bom, isso aqui pega a coisa, ou seja, é muito mais lucrativo para um cara produzir soja para exportação do que produzir arroz para o mercado interno. E mais, você é isento quando você produz bens primários ou semiprimários, quando tudo que a gente precisa é, pelo contrário, evoluir para níveis, digamos, tecnologicamente mais avançados, como o recente programa de reindustrialização que foi apresentado. Esse é o nível da Lei Candir, que reprimarizou a economia brasileira, porque você produz, né, para exportação, não paga imposto. Agora, pense o seguinte: a produção de bens primários e semiprimários é essencialmente um dreno de recursos naturais. Tá? Isso vale para Vale, né? Eles não produziram minério de ferro, né? Eles estão exportando, estão extraindo. Isso só se justificaria com imposto sobre exportação, de maneira a assegurar que esse dinheiro, esse recurso natural que sai, que não volta, é uma descapitalização, tá? Que esse dinheiro que está saindo, perdão, esse minério que está saindo, que ele ajude a financiar o pós-primário, né? Os setores mais avançados. Como os países árabes, por exemplo, estão exportando petróleo bruto, mas estão financiando o pós-petróleo, certo? Universidades, pesquisa científica, etc, etc. Agora, nós estamos exportando soja, estamos exportando petróleo bruto, estamos exportando minério, então, enfim, né? Quando você exporta soja, você está exportando em grande parte água, certo? 1 quilo de soja são 5.000 litros de água, a gente chama de água virtual, certo? E um recurso natural, você drena, certo? Então, a Lei Candir é outro escândalo, né? Nós podemos pegar outro escândalo, que é o fato que, na área tributária, tá? Que a metade dos recursos tirados pelos impostos são impostos indiretos, tá? Ou seja, todos os pobres, mesmo que sejam isentos do IR formalmente, quando fazem a compra, estão pagando os impostos embutidos nos produtos, certo? Isso está mudando agora, né,
o imposto sobre valor agregado vai mudar parcialmente, certo? Vai simplificar, na realidade, mais do que transformar. Mas o básico é o seguinte: eh, a, a massa da população, 2/3 da população, praticamente só fecha o mês, enfim, gasta praticamente tudo que recebe. Certo? Então, eles, na realidade, contribuem muito mais proporcionalmente para a carga tributária do que os mais ricos, que ainda por cima são isentos pela Lei Candir e pela lei sobre lucros e dividendos, né? Nós temos os primeiros passos que estão sendo dados agora, tá? Mas é muito insuficiente e vamos ver qual é a relação de força que vai permitir essas mudanças. Ordem de grandeza, resumindo, o que você tira através das taxas de juros, o que você tira através da evasão fiscal das renúncias, o que você tira através do não pago da deformação tributária dos diversos elementos, né? Eh, Isso tira tranquilamente 1/3 do nosso PIB dos esforços produtivos. Isso pode parecer exagerado. A Marjorie Kelly, uma das principais pesquisadoras mundiais sobre esse tema, ela diz que, eh, de forma geral, a apropriação de recursos no quadro da financiarização equivale a cerca de 30% do PIB. É um cálculo que bate razoavelmente. Esse é o perdão, esse é o tamanho do dreno, tá? As pessoas dizem, pô, mas será que é desse tamanho, 30%? Gente, é desse tamanho, simplesmente. Tá? É desse tamanho. Não à toa, você tem eh, os trabalhos do Brad Christophers sobre o capitalismo rentista, porque não é um capitalismo de investidor, de produção, são rentismo, é extração. A Mariana Mazzucato chama de capitalismo extrativo. O Zygmunt Bauman, né, nos últimos trabalhos, chamava de capitalismo parasitário. Na realidade, é de se discutir se é capitalismo, porque capitalismo significa que você usa capital. Capital, o que é? É dinheiro usado na, no investimento em que você gera mais riquezas, porque você está comprando máquinas, fazendo mais produtos, gerando mais economia, você está capitalizando. Aqui, o rentismo, que é o ganho sem a produção correspondente, isso não é capital. Certo? O Harvey escreve sobre isso. Isso é patrimônio privado que se apropria, que é tirado do sistema econômico central, certo? Também chamam de tecnofeudalismo, né? Porque um documento muito importante que acabou de sair, foi apresentado em Davos, é da Oxfam, né? Chama Desigualdade SA. Gente, em poucas páginas vocês vão entender o tamanho do drama, tá? Então, isso aqui não é nada de exagero meu, de achar coisa do gênero. Eu faço as contas, gente. Isso aqui é aritmética, não é muito complicado. Uso as fontes oficiais e é só somar, é por aritmética. Quando você drena 30% de uma economia, essa economia não tem como avançar. Aí eu comparo com a China, né? Como é que a China, em poucas décadas, se multiplicou dezenas de vezes o tamanho inteiro da economia? Porque na China você tem uma taxa de juros que está 4,6% ao ano, tira 2% de inflação, é um juro real de 2%, 2,6%, né? E eles organizam através do Banco Central sistemas descentralizados, né? Mas que controlam que não haja agiotagem. O dinheiro deve servir para dinamizar a economia, para o consumo das famílias, para as coisas úteis para a sociedade, porque o dinheiro é da sociedade. E as pessoas esquecem isso, né? O dinheiro que está nos bancos não é dinheiro dos banqueiros. Tem um banqueiro que brincava, né, dizendo que
perguntando sobre como ele ganha dinheiro, diz: não, eu vendo caro um dinheiro que é teu. O dinheiro está lá. Né? Esse é o nível. O dinheiro que os caras faturam através da taxa Selic é o dinheiro dos nossos impostos, que nós pagamos para que o governo faça coisa útil para nós. Certo? Esse é o grau de escândalo, esse é o centro granado do mecanismo financeiro que eu queria apresentar. Basicamente, é uma conta que a gente faz com certa rotina no quadro pelo menos dos trabalhos que eu fiz na ONU. Você olha para onde vai o dinheiro. Você sabe o que é? O problema não é falta de dinheiro, não é de onde vem. O problema é para onde vai. Imagina que você decida fazer um amplo programa de tecnificação da agricultura familiar. Pouco importa de onde você tira, você aumenta a dívida pública, emite dinheiro, porque o que importa é o seguinte, é que esse dinheiro vai voltar, né? Porque você vai dinamizar a capacidade produtiva, e o que interessa é o equilíbrio entre os fluxos monetários e a capacidade produtiva. Ou seja, o essencial e que nos faz entender a dinâmica do Vietnã, da China, da Coreia do Sul, de países com sistemas diferentes, né? Mas onde você tem o controle do sistema financeiro, é que nem, enfim, você calcula, quando a gente faz um plano, e eu organizei planos em diversos países, né? Você pensa o seguinte, onde é que o dinheiro vai render mais? Onde é que vai ter efeito multiplicador? Eu lembro uma discussão, fechando só essa parte, tá? Uh, uh, num, uma região do norte do Moçambique, né, que estava bem produtiva em termos agrícolas, mas não tinha estrada decente. Alguns milhões de dólares que você colocou para arrumar a estrada dinamizou brutalmente toda a economia. Por quê? Porque rende mais. Você destravou uma região que estava encravada ali. Né? Ou seja, esse é o eixo. Né? O problema não é o déficit. O problema é para onde vai o dinheiro. O dinheiro está indo para a Faria Lima, para os grandes bancos, para a BlackRock, para a State Street, para os investidores internacionais e para esses caras que eu sempre recomendo que as pessoas adquiram. Eu comprei aqui na Avenida Paulista, 280 bilionários brasileiros, tá? Estão se lambuzando de dinheiro. E deixa eu só fechar uma coisa que é importante para as pessoas entenderem o mecanismo. A gente chama de bola de neve, né? Snowball effect, efeito bola de neve. A massa da população mal fecha um mês, tá? Os 3/4 da população no Brasil. Agora, portanto, quando eles terminam o dinheiro que eles ganharam, a renda, eles não têm mais nada. Então, eles não fazem investimento, aplicações financeiras, coisa do gênero. Certo? Agora, os caras que têm renda muito elevada, mesmo com nível de vida de luxo, sobra muito dinheiro. O que eles fazem com esse dinheiro? Fazem aplicações financeiras. Eles chamam de investimento, não é investimento. É aplicação financeira. Tá? Investimento é mais chique e tal, tudo bem. Né? Mas basicamente é aplicação financeira. Né? Eles fazem aplicação financeira e pensam o seguinte: se eu tenho 1 bilhão, 1 bilhãozinho só, tá? Não que nem esse grupo do Lehman aí que tem 190 bi. Né? Se eu tenho 1 bilhão, se eu faço uma aplicação financeira a 5% ao ano, muito moderado, tá? Muito moderado. 5% sobre 1 bilhão, sabe o que dá? Por dia, eu estou aumentando minha fortuna em 137 mil. No dia seguinte, eu estou ganhando 5% sobre 1 bilhão mais os 137 mil. E por aí vai. Isso é a bola de neve. Quanto mais você aumenta a fortuna, mais rapidamente você aumenta a fortuna. O que gerou justamente todo esse escândalo que a Oxfam, com tanta força, apresenta, que eu recomendo muito vocês verem justamente o grau de desigualdade que atingimos no planeta, que é absolutamente explosivo e escandaloso. Ainda mais que essa gente não são propriamente produtores, são essencialmente profissionais do dinheiro, digamos assim. Certo?
Eu, em inglês, eu falo que são high-tech assholes, né? São os babacas de alta tecnologia que, eh, que paralisam o país, porque esse dinheiro tem que ir para financiar a fome, financiar, portanto, a desigualdade, a redução da desigualdade e financiar a redução dos dramas ambientais. É tão simples assim. O dinheiro que não vai para isso é desvio, né? É dreno. É isso aí. Muito obrigado, Ladislau. Você deu uma ótima aula, inclusive simplificando muito a linguagem econômica, que a gente não encontra aqui com facilidade. Eu queria abrir para as questões, para o debate, né? E vou pedir que as pessoas, para se inscreverem para o debate, cliquem embaixo ali em levantar a mão, né? Raise hand. E enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio já queria levantar algumas poucas questões para o Ladislau aprofundar. Uma delas diz respeito à questão do capital financeiro, como um capital que vai se descolando gradativamente da economia real, né? Crescentemente da economia real. E muito pela forma como o capital financeiro se expande, né? Hoje eu estava vendo esses dias, já se começa a projetar em que ano a gente vai ter o primeiro trilionário, né? E isso não vai demorar muito, né? Hoje o mais importante bilionário mundial, que é o dono aí da Tesla, da SpaceX, etc., ele já é detentor de um patrimônio que ultrapassa 300 bilhões de reais. Isso pessoa física, né? Então, esse processo ele tem explicações pela forma como o capital financeiro se apropria gradativamente mais, né, da riqueza mundial. E vai, nesse processo de apropriação, não simultaneamente criando ou gerando crescimento da economia como um todo, mas pura e simplesmente mudando a forma como a riqueza é apropriada, ou seja, a gente vivencia um processo mundial de profunda concentração de renda e riqueza, né? Profunda, mas muito profunda. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você desse uma explorada, e a segunda coisa que eu acho que era importante é que nessa correlação de forças que a gente possui aqui no Brasil, com a necessidade de retomada de políticas que a gente já teve, retomada de desenvolvimento nacional no lato sensu, não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento em geral, etc. Nessa correlação, onde a gente vira refém desses interesses do grande capital rentista, como é que você vê a necessidade de formulação de políticas, entendendo o problema da correlação de forças, não estou falando disso, mas criar, pelo menos ajudar a criar massa crítica em torno, em torno das políticas necessárias para a gente falar em desenvolvimento lato sensu no Brasil. Desenvolvimento não só econômico, mas desenvolvimento econômico, social, ambiental, enfim, né? De desenvolvimento sustentável. Como é que a gente poderia, se não o próprio governo, dada a correlação de forças, mas como no processo de debate político a gente pode ir criando massa crítica em torno das políticas necessárias para dar uma retomada, né, na política de desenvolvimento. Vicente. Laszlo, ótimo, viu? Esclarecedora e inteligível, né? Agora, eu queria lhe pedir para você comentar uma outra drenagem, né? A drenagem dos gastos militares. Veja, já há algum tempo, a OTAN e os Estados Unidos estão pressionando os países da União Europeia para aumentar, você entende, os seus gastos militares
e na época que eu estava acompanhando, sinalizava transferir 2% do PIB. Né? Essa drenagem, ela, a indagação, ela tem especificidades, né? Porque, de um lado, ela aumenta, quer dizer, ela incide num processo produtivo, é um processo produtivo de armas, né, de tecnologias. Evidentemente, um processo produtivo que depois se dissolve no seu uso. Né? Então, eu crio uma bomba, um míssil, um drone, e depois eu o destruo. Né? Mas eu queria, vamos supor, nessa equação das drenagens, né, essa variável drenagem para os gastos militares e o significado disso na dinâmica geopolítica maior. Né? Então, é essa a minha indagação. Bom, não tem mais Felipe, ninguém inscrito, mas tem já uma pergunta que me foi aqui enviada pelo chat, pelo Lucas Wellington, que ele pergunta a você o que você acha que a nova política de industrialização do atual governo poderá gerar, se ela poderá gerar algum efeito positivo, mesmo que sem romper com o rentismo. Está inscrito agora o Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Ah, tá dando para me ouvir? Sim, Sim. Ótimo. Não, primeiro que nada, Ladislau, é agradecer essa fala sua. Sua fala, como sempre, é, digamos, cristalina, didática, eu diria, né? Realmente pedagógica e coloca numa linguagem que, para um não economista como eu, fica até relativamente fácil de entender, coisa que eu tenho muito mais dificuldade quando leio, realmente, a linguagem convencional e mesmo a linguagem crítica de economia, né? É uma falha minha. Então, por causa da minha falha, eu te agradeço ainda mais. Né? Quer dizer, como eu captei a tua fala, né, eu acho que você mostrou exaustivamente, eu estive aqui anotando, tem pelo menos uns 10 pontos, ou 11, de drenagem, né, que a gente poderia colocar com essa categoria de drenagem fora o que foi levantado pelo Trevas em relação digamos assim, ao complexo industrial militar, né? As guerras, etc., né? E a expansão da produção de armamentos, né? E toda a tecnologia e mais. Mas o que me chama a atenção é que você coloca muito claramente no fundo, o que nós temos no Brasil, sobretudo você ilustra com o caso brasileiro, a impressão que eu tenho é que o caso brasileiro é um dos casos limite. Eu até te perguntaria quantos outros países se aproximam no que você chama, com muita razão, de escândalo, de maluquice, de irracionalidade, né? Quer dizer, é uma economia totalmente distorcida em favor de um determinado setor econômico que não é produtivo, né? Então, isso aí é a grande irracionalidade, a irracionalidade básica. Mas ela se reflete, aí você colocou taxa de juros das famílias, taxa de juros para a empresa, e foi chegando até os mais pobres, a tributação excessiva sobre os mais pobres, o IVA vai corrigir parcialmente, ou seja, é um remendo, não resolve, mas é um remendo que, pelo menos, quer dizer, é um passinho adiante, embora um passinho talvez amplamente insuficiente. Digamos assim, eu vejo a sua visão como uma visão que me lembra um pouco, aí você poderia até talvez fazer um paralelo ou me corrigir, mas você tem uma visão, eu diria, axiológica da economia. Quer dizer, enquanto a economia de hoje, digamos, a economia convencional, é uma economia que o valor que ela serve, quer dizer, o valor que orienta, numa economia como a brasileira, totalmente voltada para o sistema financeiro, é o valor do que você colocou, né? Os imbecis, os babacas financistas. Então, o valor é acumular dinheiro, é acumular capital. Você entende o capital como o dinheiro, basicamente, as várias formas de dinheiro, né? Então, você tem esse sistema voltado para enraizado nessa racionalidade.
e você fez um mapa todo das irracionalidades. Agora, a minha pergunta, a fala introdutória é muito ampla, mas a pergunta eu acho que é muito simples. Como se explica um capitalismo tão irracional, tão perverso, tão escandaloso, tão burro, nesse sentido de babaca, nesse sentido que você falou em inglês? Como é que ele se sustenta? Na cabeça de um leigo como eu, quando você vê um sistema todo de irracionalidades, e que esse sistema não começou ontem, né? Ele vem, no mínimo, dos anos 90 do século passado. Nós já estamos, né, chegando a caminho quase da metade do primeiro quartel de século do século atual. Então, eu pergunto, o que é que faz que uma coisa tão escandalosa, irracional, burra, louca, injusta, assimétrica, exploradora, né? Você colocou capitalismo extrativo, capitalismo parasitário, tecnofeudalismo, desigualdade, sociedade anônima, como é que isso se sustenta? Qual é a lógica que permite a esse sistema se sustentar? Isso quer dizer, é o outro lado, digamos, da tua moeda. Você mostrou toda a irracionalidade, e eu te pergunto, tudo bem. E como é que uma coisa tão assim, tão limite, tão irracional se sustenta? Isso eu gostaria que você nos esclarecesse um pouco. Vamos dizer, se você não. Isso aí, puramente econômico, puramente entre aspas, econômico também entre aspas. E a outra questãozinha que eu queria colocar para você é que você fez uma análise puramente, tudo entre aspas, econômica. Mas você falou um pouquinho da correlação de força no Congresso, tarará, mas essa foi uma passagenzinha da sua fala. O que eu lhe pergunto é, a seu ver, diante desse tipo de capitalismo, que seja esses nomes, né, que eu entendo pela sua fala que é mais um conforto nosso, falar em capitalismo, falar em socialismo, tá. A China é o que é. Se ela é socialista, ela obedece a mesma lógica que, sei lá, o CDS. Digamos assim, eu estou simplificando. Mas o que é que permitiria ao Brasil, que correlação de forças permitiria ao Brasil, no sentido de povo brasileiro, a massa da população, os que realmente são de classe média, média mesmo, para baixo, e a classe média, média mesmo, está lá nas alturas da pirâmide social brasileira, né? Então, o que é que faria com que relação de forças minimamente poderia permitir uma transformação numa coisa tão enraizada e tão irracional? E eu pergunto em termos de que você que vive no mundo, né? Você vive no mundo, com os teus contatos todos e o que você, vamos dizer, trabalha intelectualmente todos os dias. E eu pergunto, é possível pensar uma reformulação dessa loucura brasileira, desse escândalo brasileiro, dessa burrice brasileira? Você reformular isso tudo, que no fundo é recuperar uma dimensão, para falar uma categoria vaga, recuperar uma dimensão social-democrata. Ou para falar também uma pedaço da linguagem que você usou, você falou que a economia tem que ser uma economia do bem-estar. É possível haver uma economia do bem-estar sem ela estar articulada a um estado do bem-estar social? É possível, em termos desse capitalismo, né, amplo, é possível se pensar uma reforma dos rumos sem que o reformador seja um welfare state? E se o que eu estou dizendo não é absurdo, quais são as possibilidades no Brasil de se instaurar um welfare state de novo, quando, em termos mundiais, parece estar havendo uma grande crise, que é do welfare state e da democracia representativa? Te deixo com essas interrogações. E, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Bom, não tem mais ninguém inscrito, então eu devolvo para o Ladislau para enfrentar essa bateria enorme de temas que foram levantados para você. Ladislau, com você, por favor. É, gente, eu vou me permitir de respeitar a ordem, bagunçar um pouco, mas para a lógica de argumentos, né?
Primeiro, passar a vocês material de trabalho, tá? Esse livrinho aqui, Resgatar a Função Social da Economia, é exatamente o que o Tadeu tá sugerindo que a gente passa, certo? Vocês têm aqui, gente, eu recomendo muito esse livro, tá? É um pequeno livrinho, ele não é vermelho, é cor-de-rosa, como vocês podem notar. Estou moderando, mas ele ajuda muito, porque ele pega como se dá o dreno, como isso gera uma subutilização dos fatores e do potencial produtivo do país e quais são os quatro eixos propositivos para a gente sair do buraco, tá? Ajuda muito. Deixa eu aproveitar, lembrar que isso aqui está online gratuitamente, mas está nas livrarias, continua vendendo muito, tá? Tem outro livro que é O Capitalismo se Desloca, tá? Tá publicado pelo Sesc. O Sesc é muito simpático. O Danilo me fez um favor dele também colocar no Sesc gratuito, online. Sabe por que que é tão importante? Não é só porque é gratuito, mas porque, por exemplo, um professor de colegial que está à procura de coisas interessantes para falar com os milhões de estudantes, ele não vai dizer compre o livro do Ladislau. Mas ele pode dizer, olha, na próxima aula a gente discute o capítulo 2 do Ladislau, está online. 8 páginas tem no celular, moleque. Está me entendendo? Faz parte de um esforço, porque é central, Tadeu, na transformação, a gente ter mais gente entendendo. Porque quando a exploração se dava por baixos salários, os caras se organizavam na empresa, brigavam, faziam greve e tal, enfim, a coisa acontecia. Quando os caras são explorados através dos mecanismos financeiros, ele não entende simplesmente, ele não consegue fazer. Então, esse dinheiro imaterial gerou um sistema de exploração em que explicar que estão tirando dinheiro do teu bolso. Quando você tem um cartão de crédito no bolso, certo? Tente tirar uma nota de R$ 20 do bolso de um favelado, certo? Agora, quando tem um cartão com aquela tarjinha marrom ali, aquilo é um canudinho, sabe? O banco coloca uma pequena taxa qualquer de R$ 12 para 18 milhões de donos do cartão da sua linha, certo? Ele aperta Enter, são 12 vezes 18 milhões que entram em caixa. É tão simples assim. Né? Quer dizer, essa mudança, esse deslocamento é fundamental. Esse livro, O Capitalismo se Desloca, ajuda a entender esses novos referenciais que a gente tá enfrentando, né? Uma coisa importante que Tadeu, no que você levantou, como é que isso se sustenta? Se sustenta o seguinte: esses caras aqui estão aumentando suas fortunas de maneira absolutamente escandalosa. Esse é o topo, tá? Você tem todo mundo, você tem o Bispo Macedo, você tem o pessoal das lojas americanas, enfim, você não tem gente que suja a mão com produção, né? Essencialmente, são gente que tem computadores, muitos deles estão na Suíça, em Genebra e outros paraísos fiscais, ou estão no Brasil e têm o dinheiro lá nos paraísos fiscais. Essa gente, isso é o 0,1%, tá? Ou menos. Em torno disso, você tem uma classe média alta, pega mais 2, 3%, que tem aplicações financeiras e estão rodando de dinheiro. É isso que gerou esse boom de construção de prédios, de apartamentos, de coisa, enfim, faz parte, né? Nós tivemos nós na nossa idade a gente se lembra, um boom assim existiu durante a ditadura militar, quando a ditadura concentrou renda mais para cima, gerou mais pobres, mas gerou, na época, se comprava o automóvel, o apartamento, enfim, gerou também essa bolha de classe média alta, certo? Agora, em torno disso, você tem, um pouco abaixo, gente modesta, digamos, mais uns 10, 12%, que tem pequenas aplicações financeiras, que está segurando isso para sobreviver, para ter uma aposentadoria melhorzinha, coisa do gênero, né? Então, de certa maneira, esse topo, esse 0,1%, que, na realidade, montou o sistema, eles geraram um tipo de um ponto de apoio, né?
de um para-choque, digamos, em termos sociais e políticos, de gente que ganha um pouco com isso, certo? E que ganha muito razoavelmente, e à medida que vai subindo na escala, ganha absolutamente fortuna. Então, isso é muito importante, tá? Porque na realidade, você liga à CBN, vão te dizer como é que você deve aplicar seu dinheiro, como tudo isso. Isso aqui, 3/4 da população brasileira estão fora, tá? Ele está querendo sobreviver até o final do mesmo, tá? Querendo saber onde deve aplicar o seu dinheiro. Então, você gerou uma outra forma de divisão de classe por um mecanismo que é diferente, que não é só exploração através do salário, porque o capitalismo industrial, para você explorar o trabalhador, pelo menos você tinha que criar um emprego. E para valer a pena para um emprego, você tinha que ter produto. E aí você tinha que produzir produto útil, senão não vendia. E você tinha que pagar imposto, entende? Aqui não. Estão isento de imposto, não produzem, certo? E estão simplesmente colocando pedágio em cada atividade econômica que a gente faz, né? Portanto, esse é o eixo, porque nós temos núcleos, e eu conheço gente que não é de nada de direita, que diz, meu, eu tenho dinheiro aplicado, quer dizer, essa taxa de juros me ajuda. Certo? Ou seja, você criou uma bolha que é favorecida por isso. A gente precisa generalizar a compreensão para muito mais gente na população, senão não muda. Lembrando que esse sistema é muito apoiado numa máquina internacional. Pega um exemplo simples. Eu tenho a Dorinha, é uma faxineira. Vem aqui, eu pago R$ 250 para ela. Esses R$ 250, ela tem um problema de saúde, então ela entrou na Notre Dame. Notre Dame não entende nada de saúde, é um grupo financeiro que contrata sistema de saúde, certo? E ganha um bom dinheiro. Certo? Agora, veja bem, uma parte do meu dinheiro vai para Notre Dame, do dinheiro que eu paguei para a Dorinha. Certo? Eu peguei a Notre Dame, vocês podem verificar a estrutura de acionistas da Notre Dame. Entre os acionistas você tem a BlackRock. Tá? A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Ninguém sabe o que é 10 trilhões de dólares, mas é só comparar. O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. Tá? O Larry Fink, da BlackRock, administra 10 trilhões. Esse é o nível. Você sabe o que é? Eu pago um dinheiro para uma faxineira numa cidade chamada São Paulo, num país chamado Brasil. Em frações de segundo, parte desse dinheiro que eu pago para ela está na mão de acionistas da BlackRock. Isso é um dinheiro imaterial num sistema global em que o dinheiro circula no mundo e não temos governo mundial. Está me entendendo? Entre a esfera econômica, de um lado, global, e a esfera de 200 países, basicamente, fragmentados, cada um tentando tirar o seu, esse negócio simplesmente ele é desgovernado. Ou seja, os grandes grupos terminam fazendo simplesmente o que querem. Eu estou pegando esse geral assim de uma maneira. Agora, eu queria pegar essa revolução digital que o Granado se puxa do financeiro, mas eu queria ampliar, Granado, que é o seguinte: eu não uso o que Davos usa e o que os alemães usam, o conceito de indústria 4.0. Conceitos são sumamente importantes. Eu uso o conceito de revolução digital. O que está acontecendo hoje é uma revolução digital tão profunda como foi a Revolução Industrial 2 séculos antes. Nós tivemos uma era em que a base econômica era a terra, certo? Isso significava aristocracia, significava o servo, né, que servia, era preso à terra, isso é uma coisa. A Revolução Industrial passa as coisas para a máquina, nós temos Karl Marx, analisa a propriedade das máquinas, nós temos, certo? Ou seja, é uma outra forma de organização do trabalho, de organização de toda a sociedade. Certo? É o capitalismo. Nós estamos vivendo a revolução digital.
Eu não cheguei a isso de maneira leve para trazer um conceito novo ou ser original, tá? Isso aqui é fundamental para entender a que ponto o deslocamento que estamos vivendo é estrutural. Porque está mudando o emprego, está mudando a forma de você apropriar do excedente social, está mudando as relações de força, né? As relações de força são globais e são corporativas, certo? O Biden tenta ajeitar as suas coisas aí, enfim, é, é outro sistema, tá? Eu diria, Vicente, isso aqui é um outro modo de produção. Tá? Quando o relatório da Oxfam, que eu mencionei, que saiu agora, ele diz, ele não diz a classe capitalista, ele diz a aristocracia financeira. Por que é tão importante o conceito de aristocracia? Porque a aristocracia é gente que vive de rendas, gente. Certo? Quem lê Machado de Assis, né, pergunta, fulano faz o quê? Não, ele vive de rendas. Certo? No Brasil não existe a palavra rent, renta. Ou em francês, em inglês é rent, né? É diferente de income, de renda. A renta é rendimento sem base produtiva. Tá? Em francês é rente. Rente é, é diferente de revenu. Revenu é a renda que você tem do processo produtivo. Rente é justamente viver de rendas, né? Eu uso hoje a palavra renta porque não é possível a gente não ter a palavra renta que existe em inglês, em francês, em alemão, etc. Né? Mas, basicamente, a ideia de uma revolução digital significa que você tem um modo de produção informacional que muda as regras do jogo. Só que o sistema legal ainda está preso ao anterior capitalismo. Esses capitalistas aqui, esses bilionários, eles se dizem capitalistas, porque isso é um empréstimo de autoridade. Eram caras que produziam sapato, produziam carro, produziam coisas, né? Eram produtores. Esses não, eles são extratores. Né? Então, para eles é simpático serem capitalistas. Não é bem capitalismo, tá? Ou seja, o sistema está mudando. Isso é importante porque o André Gortz chamou tudo isso aqui de o imaterial. Está traduzido em português um belíssimo livro. O André Gortz é um dos grandes pensadores, né, da França nesse plano. Né? E o imaterial é o seguinte: se vocês olham as grandes fortunas, não são produtores, gente. Certo? O que faz o Zuckerberg? Tá? É controle de tecnologia, é controle de dinheiro, é controle de comunicação, é controle de informação, é controle de conhecimento. E controle, inclusive, da informação privada nossa. Né? Ou seja, o sistema básico de organização da economia é imaterial. Né? São dígitos. E não à toa, vocês pegam, eu tenho nesse livro aí, O Capitalismo se Desloca, eu pego os grandes grupos, tal, quem controla o quê, não são produtores, né? São extratores, como escreve a Mariana Mazzucato. Né? É, eu sei que trazer em poucas palavras a ideia de que é um outro modo de produção, que é uma revolução digital, que é uma outra forma de apropriação do excedente, que o dinheiro deixa de ser capital porque não se transforma em capitalização, empresas, fábricas, mais produtos, etc. Enfim, acumulação do capital, no sentido tradicional. Certo? Isso aqui muda. Né? Isso é muito importante porque quando a gente pensa políticas que a gente tem pela frente, não é voltar para trás, resgatar os direitos trabalhistas de Vargas, enfim, coisa do gênero. O sistema está se deslocando. Eu tenho aqui nesse livrinho Resgatar a Função Social da Economia, esse livrinho cor-de-rosa aí, né? Eu tenho basicamente 16 eixos, 4 eixos e 16 pontos, digamos, de uma estratégia que a gente pode adequar uma política econômica que é voltada para o bem-estar, mas que entende como capitalizar os imensos potenciais da revolução digital, da revolução do conhecimento. De certa maneira, parece ambicioso assim demais, né? Mas
não tem como, tá? Eu passei muitos anos refletindo nisso, acompanho muito as discussões que estão sendo feitas, e, na realidade, esse é o outro tema, Granado, que eu estava levantando, né? Essa nova geração de economistas está se deslocando para esse eixo. Estamos construindo um outro sistema. No centro do sistema hoje está o conhecimento, a comunicação, o dinheiro imaterial, o sinal magnético. Esse é o eixo estruturante. Não desaparece a indústria, não desaparece a indústria. Quando deu a Revolução Industrial, não desapareceu a agricultura, mas o eixo estruturante passou para a indústria. Hoje, o eixo estruturante é o eixo tecnologia, conhecimento, dinheiro imaterial, o conjunto do sistema global que navega na velocidade da luz no planeta, gente, porque são sinais magnéticos, certo? E não temos nenhum nenhuma capacidade de governo correspondente. Todas as estruturas globais de governança, a ONU, Bretton Woods, todos os negócios, gente, são de 80 anos atrás, não? Completamente fora. Quer dizer, essa impotência da ONU, etc., tem alguma base. O mundo está se deslocando. Eu queria muito sugerir a vocês, né, esse tipo de leituras, porque realmente é nesse sentido que vai. Agora, a discussão relativamente às forças que a gente pode mobilizar, eu tenho um quarto eixo desse meu livrinho, vai sobre isso, né? Mas, basicamente, não tem como, Granado, para mim, deixar de ver que nós precisamos de mudanças estruturais, né? O dinheiro, as tecnologias, etc., passar a servirem à população em vez da população ser drenada, e nós não temos forças políticas para mudanças estruturais. Certo? Então, eu resumiria que a gente está trabalhando no que dá para fazer nas frestas. Certo? E nas frestas, a ideia dentro que a gente está vivendo dentro de um arcabouço é até interessante. Né? Como é que você, como é que você consegue as transformações necessárias? Lembrando que as transformações necessárias não dependem apenas de relações de força internas. Imagina amanhã o Trump eleito, como é que a gente consegue organizar forças internas aqui com esse tipo de apoio a forças reacionárias no Brasil pelos Estados Unidos? O mundo está à procura de novos rumos, tá? E está à procura de novos rumos em que a perda de biodiversidade, a catástrofe do clima, a erosão dos solos, a contaminação das águas no planeta todo. Enfim, saíram pesquisas na Inglaterra, apenas 14% das águas doces internas dos rios estão limpos. Certo? Desde que a Margaret Thatcher privatizou a gestão da água, né? Enfim, gerou essa zona, né? Para uma empresa privada que administra água, veja a ameaça da Sabesp, né? Certo? Você vender água dá dinheiro, você fazer saneamento é custo, certo? Esse é o processo. Mas, na realidade, o essencial é que nós não estamos respondendo aos dois grandes desafios mundiais, certo? Que é a desigualdade absolutamente explosiva e a destruição do planeta. E o dinheiro, em vez de servir para financiar esses processos, ele está sendo apropriado por gigantescas fortunas improdutivas. E esse negócio que, quando no começo liam esse meu livro, A Era do Capital Improdutiva, achou meio exagerado. Agora ele está publicado em várias línguas aí, está circulando. E eu, na realidade, estou entrando na discussão planetária. E isso é importante. Ou seja, nossas soluções internas passam também por uma rearticulação de forças no nível internacional. Tudo que o pessoal disse que o Lula está viajando demais e não está olhando para dentro, está entendendo perfeitamente o sistema de relações de forças no mundo, que ele conhece. Certo? Toda essa busca de uma rearticulação, né, o saco cheio geral do terceiro mundo. Gente, o capitalismo está funcionando para 15% da população mundial, gente. O resto não está aí.
A China tirou 600 milhões de pessoas da pobreza e dinamizou a economia, porque você dinamiza a demanda, com isso você dinamiza investimento, você faz a roda girar. Queria muito recomendar para vocês. Esse livro acabou de sair, tá? De Kei Eugene, tá? As novas regras do jogo da China, The New China Playbook. Deixa eu dizer que todos esses livros eu faço resenhas, não resenhas comerciais. Faço 3, 4 páginas de ideias-chave de cada livro, porque meu objetivo é didático, certo? É passar essa ferramenta para as pessoas. Eu não vou pedir para caras que não são economistas ler grandes trabalhos de economia, certo? Agora, entender as ideias-chave, para mim é absolutamente fundamental, né? Toda essa ideia de mais global, né, que você traz, Vicente, eu acho muito ligado a uma discussão que tem pouca repercussão, por desgraça, no Brasil, que é repensar o PIB. Eu tenho vários artigos sobre isso, e eu recomendo muito. Vocês podem pegar a resenha no meu site de Kate Raworth, né? Ela, Kate, K-E-T, você põe Kate no site, vocês estão lá, certo? Ela trabalha, além do PIB, ela pega, bom, quais são os problemas? Temos a fome, esse é o problema. Temos insuficiências, de um lado. De outro lado, no Brasil foi publicado como Economia Donut, né? Donut Economy. Donut, lembra, é aquele docinho redondo assim? Né? A gente tem que estar ali onde está o açúcar, onde é gostoso, certo? As insuficiências, a fome, etc., de um lado, e os excessos, emissões de dióxido de carbono, etc., de outro, né? O que é isso aí? É um repensar a economia, não se Milton Friedman isso e enfim, o keynesianismo aquilo, mas pensar quais são os dilemas-chave, quais são as possibilidades de transformações efetivas, né? É um, é um pragmatismo articulado com o bem-estar que a gente deseja. Sobretudo, você sabe, a gente tende a se sentir impotentes, né? A gente não sabe a que grau de catástrofe a gente vai chegar, onde o choque vai ser suficiente para as pessoas dizerem: chega, vamos reordenar nisso. Porque você está naquele negócio do sapo que a água vai aquecendo, né? Eu uso muito a imagem, sabe que eu nasci em 41, né? Somos dessas eras, né? Uh, o, uh, o interessante de Bretton Woods, da Segunda Guerra Mundial, é que o choque de 60 milhões de mortos, essa barbárie generalizada, permitiu que a gente fizesse a ONU, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, as regras do jogo, o GATT, enfim, né? O conjunto de. Não, vamos nos organizar. Isso aqui é de 80 anos atrás. Eu gostaria muito que vocês pensassem nesse conceito de, de um novo modo de produção. Um modo de produção informacional, portanto, imaterial, baseado nessa revolução digital que a gente está vivendo, que eu acho que é muito mais produtivo para a gente avançar para soluções. Gente, estou falando muito aqui, viu? Não está falando muito, não. Tanto que está todo mundo prestando muita atenção. Muito obrigado, Ladislau. Acho que realmente você faz uma abordagem importantíssima. Eu gosto muito de conversar com você, até porque você simplifica de maneira didática, a compreensão de fenômenos que normalmente são explicados na economia de maneira menos pedagógica, né? Eu queria agradecer muito, inclusive, essa sua forma de abordagem e queria agradecer, portanto, já aceitando a sua sugestão de a gente fazer uma nova conversa um pouco mais para frente sobre as novas vertentes da ciência econômica, né? Acho que a proposta é muito interessante. Depois, inclusive, eu vou conversar pessoalmente com você sobre como e com quem fazer essa abordagem, tá?
e queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão conosco aqui e já deixar o convite, né, para a próxima semana.